salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus no livro de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoaram, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Palavra do Senhor. Então a palavra de Deus vem falando aqui sobre a vocação de Abrão. Mas o que será que Deus chega para Abrão e disse: olha, a partir de agora, Abrão, deixa a tua terra, deixa a tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Por quê? Porque Deus sabe do nosso futuro. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente acomoda-se numa terra, né? Essa terra, eu não saio daqui mais nunca. Mas Deus sempre tem coisas novas para a nossa vida. Porque era necessário esta renúncia para a vida de Abrão. Então, Deus, ele começa a trabalhar na vida dele, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a vida desse homem, que é ser pai de uma nação. E para ser pai de uma nação, Deus precisa começar a trabalhar o interior de Abrão. A primeira coisa que Deus exige de Abrão é a renúncia daquilo que ele já tinha como segurança. As nossas seguranças humanas, Deus tira muitas vezes, para que a gente tenha apenas uma segurança, que é a de Deus. Só que quando nós não temos uma cura interior profunda, quando nós ainda não passamos pela via da libertação, fica muito difícil entender que Deus está pedindo isso para nós e que eu devo obedecer. Abrão, ele ainda não tinha aquela experiência forte de Deus. Abrão estava no caminho, mas Abrão tinha que experimentar pela via mais difícil, que era a via da renúncia. Na nossa vida, na tua, primeiro você já teve que fazer uma renúncia hoje para receber essa cura, que foi deixar a tua casa, né? Foi isso que você fez hoje? Deixar a tua casa. Ninguém recebe cura, libertação, se não tiver uma via de renúncia. Primeiro passo que Deus quer nos dar nesse caminho que vamos trilhar de cura e libertação hoje é a renúncia daquilo que é comodismo, daquilo que eu já trilhei como segurança para a minha vida. A segurança humana, Deus tem que tirar, porque isso vai me impedir mais para frente de enxergar a vontade de Deus. Então Deus tem um plano para Abrão, como Deus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Eu não sei que terra que você habita hoje, mas de uma coisa eu sei: Deus, Ele nos chama a uma vida de renúncia daquilo que é segurança humana. E de repente nós vamos começar a trilhar um caminho que a gente percebe que Abrão era uma pessoa doente da alma. Mas Abrão, esse que Deus chegou e disse: olha, Abraão, aqueles que você abençoar
serão abençoados. Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei essas pessoas. Deus fez uma promessa linda para Abraão. E de repente nós vamos percebendo que Abraão recebe uma experiência, aquela experiência de Deus, de ouvir a voz de Deus. Como é gostoso, né? Quando a gente quer uma resposta, quando a gente quer escutar a voz de Deus, e a gente escuta. Então, Abraão, ele ouve a voz de Deus. Mas logo em seguida, se vocês continuarem lendo a palavra, Abraão no Egito, viram que é esse tema que está aí? Olha aí na Bíblia de vocês, versículo 10. Abraão no Egito. Diz assim a palavra: sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria de Abraão, desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conserve a vida em atenção a ti. Chegando Abraão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Então, duas qualidades nós temos da esposa de Abraão: ela era formosa e ela era bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram diante do faraó. E a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abraão foi bem tratado pelo faraó. Recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, juntamente jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levastes a fazer? Por que não me dissestes que era tua mulher? Por que dissestes que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abraão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Palavra do Senhor. Então o que ele comete aqui, Abraão? Nesta palavra, uma mentira, não é? Podemos perceber que um homem que teve uma experiência de Deus é um homem machucado, é um homem ferido ainda com o seu antepassado, com a carga que ele carrega. Ele mente, ele diz que a sua esposa era irmã dele, por causa da sua beleza. Quantas vezes na nossa vida nós temos a atitude de Abraão, atitude de mentira? E uma pessoa que mente é uma pessoa doente da alma. É uma pessoa que precisa de cura. Porque ninguém mente por acaso. E começamos a perceber que isso já começa a acontecer desde criança. É pai e mãe que mente para os filhos. Veja só. Muitas vezes toca o telefone e você não quer atender aquele telefone. E você fala para o teu filho: diga que eu não estou. Você conta uma mentira. E o filho começa a conviver com a mentira desde pequeno. O filho começa a ouvir, mas não só ouvir, a gravar no seu subconsciente que aquilo não é uma mentira. Então, desde quando nasce, a gente já começa a mentir. Olha, se você não faz isso porque teu pai não gosta. E muitas vezes é mentira. O pai não está nem aí, o pai nem sabe. Se fizer alguma coisa errada, às vezes o pai não está nem dando atenção muito. A gente começa a mentir nas pequenas coisas. Olha para a tua vida hoje. Quais são as mentiras que ainda está te fazendo escravo? Quais são as mentiras que ainda está matando o teu interior? Talvez uma coisa até boa como Abraão.
Abraão falou, não, ela é minha irmã, por causa da sua beleza, né? Para que o povo não matasse Abraão. Mas era um pecado. E o pecado da mentira, segundo a palavra de Deus, quando a gente olha para aquele quadro de Susana, a gente vê que a mentira leva à morte. Quando a gente olha para aquele quadro de Ananias e Safira, a mentira leva à morte. Eles morreram porque mentiram. E nas pequenas mentiras, eu vou construindo dentro de mim grandes castelos. Castelos de doenças. Castelos que vai tirando a minha graça de estar na presença de Deus, de falar com Deus, até mesmo face a face, de me sentir amada, preciosa nas mãos do Senhor. E por causa da mentira que eu vou criando dentro de mim, eu vou chegando à conclusão que também a palavra de Deus é uma mentira. Que aquela palavra que Deus disse, eu te aprecio, eu te amo, eu permuto reinos por ti, eu entrego nações em troca de ti, fica tranquilo, eu estou contigo. Está lá em Isaías 43. Eu começo, será que isso é verdade mesmo? Naquela hora que eu estou sozinho na minha casa, saiu todo mundo, ninguém olha para mim mais, ninguém mais me diz que me ama. Eu tenho dentro da minha casa ou nas minhas mãos uma arma de poder gritando que me ama, que é Deus. Mas eu ainda com tantas mentiras, eu chego a concluir que esse Deus também está mentindo para mim. Que não é verdade isso que ele está dizendo. Filha, eu te amo, eu te aprecio. Porque se eu tomasse a palavra de Deus como verdade na minha vida, eu não ficava mendigando amor de pessoas. E quando ainda eu fico mendigando amor de pessoas, que as pessoas olhem para mim, que as pessoas percebam que eu existo, que as pessoas falem para mim que elas me amam, que as pessoas olhem para mim e dizem que eu sou especial, é porque eu sou ainda doente. Talvez é uma carência interior. Talvez é porque minha mãe não me pegou no colo quando eu era pequeno. Talvez é porque quando eu era criança, eu nunca ouvi, talvez no ventre da minha mãe, que eu era precioso. Esta palavra de afirmação. Porque essa é uma linguagem de amor que eu preciso. E talvez a linguagem de amor minha é esta. Que alguém fica o dia inteiro dizendo, eu te amo. Você é especial para mim. Você é importante. Quando eu exijo isso é porque eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Cada um tem uma história. Esses dias eu conversava com uma pessoa. E essa pessoa, casada, com filhos e tudo. E disse, irmã, eu necessito que a minha esposa fale para mim que me ama. Eu necessito disso. Eu tenho que dizer que eu não recebi, ou que recebi demais do meu pai e da minha mãe, e quando eles foram embora, quando eles morreram, ficou este buraco dentro de mim, este vazio. Eu tenho necessidade que alguém olhe nos meus olhos e fale, eu te amo. E quem pode fazer isso? É a minha casa, é meus filhos, é a minha esposa. E se não faz, gera dentro de mim tristeza, gera dentro de mim angústia. Ninguém é carente porque quer. Ninguém é triste porque quer. É porque falta. Talvez desde o ventre materno faltou. Ninguém exige que o outro converse com ele porque quer, não. É porque tem uma raiz atrás disso. Tem um complexo de inferioridade escondido dentro desse interior. E Deus é o Senhor da cura. Deus é o Senhor dos milagres. E de repente nós vamos continuar vendo a palavra de Abraão. E nós vamos perceber que Abraão, ele com Sara, eles estão já idosos.
Se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai se deparar com uma cena que chega um momento que a descendência de Abraão tem que continuar. Sara é uma mulher doente, porque uma mulher que não podia engravidar naquele tempo, era a pior decepção de uma mulher, era essa. Porque a mulher casava para continuar a descendência, para gerar filhos. De repente nós olhamos, Sara não pode engravidar. Sara é estéril. E daí? O que fazer no caso desse? É fácil para Sara. É fácil para Sara olhar para o teu esposo e falar: olha, Abraão, eu não posso te dar um filho. Era humilhante para Sara. Sara precisava que Deus curasse o coração dela, mas ela já estava em idade avançada. Mas existia dentro de Sara um sonho, o sonho de ser mãe. E ela não podia dar um filho a Abraão. O que ela faz? Ela é patroa de uma mulher por nome de... Vamos ver se vocês leram já essa palavra. Como que é o nome dela? Da escrava de Sara. Como que é o nome dela? Agar. Então ela pega Agar. Imagina a dor de Sara. Ela pega Agar e fala: Agar, você vai dormir com meu esposo e você vai dar um filho para continuar a descendência. Imagina a machucadura que já não existia dentro de Sara. E Sara faz isso. E Sara dá o que é mais precioso para o esposo dela, que é a dignidade de ser mãe para aquela mulher, Agar. Então, Agar dorme com Abraão. E daí o que acontece? Ela fica grávida. Grávida e nasce um filho por nome? Qual é o nome? Ismael. Ó, tem gente que lê a palavra aqui, que bênção, né? Ismael. Ismael, então, vem para continuar a descendência. Só que nisso tudo, vocês imaginam convivendo na mesma casa, Sara, Agar, Ismael e Abrão. E daí? Começa as confusões, as desavenças entre patroa e empregada. Porque a patroa, é humilhante para ela ter que olhar para aquela criança e saber que aquele filho não é dela. Mas é difícil também para escrava saber que ela apenas gerou um filho, que ela também não é esposa dele. Mas ela começa a humilhar Sara, que ela é a mãe de Ismael, que ela vai ser continuadora, o filho dela vai ser o continuador da descendência. E daí, Deus enxerga tudo isso. Talvez nas nossas casas haja essas confusões assim, né? Não desse tipo, mas de outro tipo. É a nora que não se entende com a sogra, é a sogra que não se entende com a tia, é a tia que não se entende com o cunhado, e assim vai indo. Olhando para dentro da tua casa, quais são hoje os pontos que você percebe que são pontos de ferimentos, de machucaduras, de trauma, onde um não se entende com o outro? Às vezes é tão sério os traumas dentro do ser humano que basta olhar para o fulano, que ele já tem vontade de pegar aquele fulano e dar uns murros na cara dele. A ira dentro do homem, né? A ódio, a mágoa, a decepção. E não foi diferente nesta família. Para vocês verem que desde o começo do Antigo Testamento já existia brigas de família, já existia desavença, já existia confusões. Que às vezes as pessoas pensam que é só nos dias de hoje, né? Não, já existia desde aquele tempo. Mas Deus é o Senhor da cura. Então nós vamos pegar a palavra agora, onde nós vamos ver um encontro. O encontro de Deus
capítulo 15. O encontro de Deus com Abrão. Depois de vários acontecimentos, então, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão nesses termos: nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai surgir de tuas entranhas. E conduzindo fora, disse-lhe: levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele: assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor o imputou para a justiça. Palavra do Senhor. Então Deus olha para Abrão. Abraão, por mais que ele aceite aquele filho, mas Abraão é doente. Abraão está triste. Abraão chega a falar para Deus: é um escravo que vai ser o herdeiro. É um escravo que vai continuar a descendência. E Deus diz: não, Abraão, é o que vai sair das tuas entranhas. Imagina, ele e Sara estavam em idades avançadas. Sarai, né? Até aí ainda era Sarai. Depois muda o nome. Abrão mudou para Abraão, que significa pai de uma nação. Sarai mudou para Sara, que significa alteza. Então, naquele momento, ele tem uma experiência de Deus. Começou a cura de Abraão aí, quando Deus diz para ele: vai sair das tuas entranhas, porque Deus é Deus. Às vezes nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida, e por isso não somos curados, porque a palavra de Deus nos garante que Deus é o Senhor da cura e da libertação. Eu não preciso ter medo de nada, porque a palavra de Deus disse para ele: nada temas, Abrão, nada temas, porque eu estou contigo. E quantas vezes nós vamos lendo a palavra de Deus e a palavra está lá: nada temas, eu estou contigo. E por que na hora da maior dificuldade a gente esquece dessas promessas? Porque o nosso olhar, o nosso coração ainda é doente. O meu interior ainda está machucado. Por isso é difícil crer em algo que eu não vejo. Ter fé daquilo que eu não conheço. E fé é isso, é o fundamento daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o fundamento daquilo que não se vê. Deus me garante na palavra: nada temas, eu estou contigo. Abraão acreditou. Agora Deus vai falar com Sara, uma mulher que está ferida, machucada. Veja só o capítulo 18. Capítulo 18. Antes um pouquinho, a gente vai ver uma experiência aqui, no capítulo 17, versículo 15. Deus pode tudo na nossa vida. E Deus fala isso para Abraão. Disse Deus a Abraão: não chamarás mais a tua mulher de Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e começou a rir, dizendo consigo mesmo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus:
Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é Sara, tua mulher, que te dará à luz a um filho, a qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael, e o abençoarei, torná-lo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano. Nesta mesma época, tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Depois lá o versículo 6, do capítulo 18. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite, e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sobre a árvore. Então comiam. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor, e o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou: eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe: sim, tu ristes. Tu riste. Palavra do Senhor. Então, a fé aqui mostra o quê? Exige confiança, entrega total. Sara estava rindo porque Sara tinha dúvida no seu coração. É como se Deus chegasse aqui agora para nós e falasse, né? Vou arrebatar todos vocês. Nós temos dúvida no nosso coração que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Nós temos dúvida no nosso coração que Deus, muito mais do que curar as nossas raízes de inferioridade, de doença, de trauma, de negativismo, Deus tem poder de nos dar a sua salvação. Uma mãe que eu admiro muito nesta história da igreja é Santa Mônica. Porque Santa Mônica tinha um filho muito doente da alma. Agostinho deu muito trabalho a ela, muito trabalho à igreja, porque todos os pecados que vocês possam imaginar, Agostinho praticou. Se você ler aquele livro de Confissões de Santo Agostinho, você vai perceber quem era Santo Agostinho. Era um homem doente. Ele fazia tudo aquilo porque ele queria, não. Ninguém quer fazer as coisas erradas. Ninguém quer praticar o erro. Atrás de cada rosto existe uma história. E uma história muitas vezes de dor. Uma história de passado, de antepassado. Uma história que muitas vezes só Deus conhece, porque nem nós conhecemos. Mas Mônica, ela acreditou que ela podia não ter força para atingir o coração do filho, mas ela sabia de um Deus que tinha força para entrar no mais profundo do coração daquele homem e transformar
aquela pedra que existia em carne, em sensibilidade, em um homem de Deus. E o mais lindo, e é isso que eu vejo que hoje falta dentro das nossas famílias, dentro da igreja, simplesmente uma palavra-chave para que o homem seja curado, é a perseverança. É colocar o seu joelho no chão, acreditar que Deus é o Senhor daquela situação. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3, 30 anos, como Santa Mônica experimentou. Não tem problema. Um dia a resposta de Deus chega. Deus nunca deixa os seus filhos perecer, porque Deus é Pai. E o Pai conhece a dor do seu filho. Pai sabia de quantas noites escuras Santa Mônica tinha passado. O Pai sabia de quantas noites sem dormir aquela mãe tinha ficado talvez de joelho rezando o seu rosário. Deus, Ele ouvia, mas Deus queria ir também curando Santa Mônica, na medida que ela estava tendo paciência com o filho, na medida que ela estava rezando pelo filho, ela também estava sendo curada. E muitas vezes nós não somos curados por causa disso, porque nós achamos que rezar por aquele fulano não tem mais solução. Eu já faço uma oração de descrédito. Rezo, mas não acredito naquilo que rezo. Ou muitas vezes eu rezo como se aquilo fosse um peso para mim. Como se não fosse uma oração que me trazesse também a salvação, porque Deus usa de várias vias para nos trazer a salvação. E se meu coração é curado, eu posso ir cada vez mais experimentando a grandiosidade de Deus através do sofrimento do irmão, das feridas do irmão. E esta mãe experimentou que valeu a pena. Santo Agostinho não só se tornou um santo na igreja, mas se tornou um bispo, se tornou um doutor, se tornou um homem que evangeliza a igreja até hoje. Por quê? Porque aquela mulher investiu naquela alma doente, que talvez o mundo inteiro chegasse para ela e dissesse: pare de rezar por esse rapaz, reze por outras pessoas, cuide de você. Talvez hoje no teu casamento, na tua vida, eu não sei como que você anda dentro da tua casa, mas talvez muitos tenham chegado para você: não tem mais solução esse fulano, essa situação não vai mudar mais. E isto não é um caminho de cura, porque quando eu deixo a falta de fé entrar dentro de mim, eu já abro espaço para que muito mais coisas de trauma vai acumulando. O caminho da cura é um caminho de fé, puramente de fé. Eu creio, nós vamos ter momentos de cura aqui hoje, nós vamos ter momento que Deus vai revelar as curas, mas se eu não crer, se eu não tomar posse, eu não sou curado. Às vezes eu vejo pessoas, quando eu estou pregando retiros pelo Brasil afora, as pessoas chegam, às vezes, perto de mim, assim como se estivesse vendo Jesus na frente delas. Irmã, eu sei que basta tocar na senhora, eu vou ser curado. E eu olho assim para aquelas pessoas, eu sou comovida de ver a fé dessas pessoas, gente. Eu estava pregando no Nordeste agora, aquelas pessoas são tão simples, que basta um toque, elas já sabem que elas são curadas. Eu saí no meio daquela multidão de gente e assim o povo vem em cima, quase arranca até o véu da gente, né? Porque eles querem tocar, basta um toque. E eu ficava pensando, tão pecadora como eu sou, e essas pessoas têm tanta fé em Deus. E quantos que são curadas, quantos que depois ligam: irmã, só da senhora chegar perto de mim eu fui curado. Mas por quê? Por causa da fé delas. Porque o segredo da cura é a fé.
Se eu tenho fé que Jesus vai entrar aqui hoje, que a irmã Zélia, os músicos, não precisa dizer uma palavra, mas eu tenho fé que aquele que é o dono da cura está presente e ele vai me curar, só com a presença dele eu sou curada. Não precisa palavra de ciência nenhuma. E eu ainda penso que um dia, vai chegar um dia que a própria palavra de Deus diz que vai acabar as profecias, palavra de ciência, vai acabar os dons, só vai restar amor. E a Eucaristia é a fornalha do amor. Porque será que tantas pessoas estão indo fazer tantas adorações nos dias de hoje? Porque basta a presença de Jesus para sermos curados. Enquanto o homem não descobrir que a via de cura é muito simples, enquanto o homem estiver complicando as coisas, ele vai perder muitos momentos de cura. Porque Jesus cura na simplicidade. Eu sempre falo nos meus retiros, Jesus é tão simples, que às vezes as pessoas vêm para o retiro querendo um Jesus diferente. E Jesus cura num toque, num olhar, na presença, num sorriso, numa música, num gesto simples, porque Ele nunca vai deixar acabar a simplicidade dele. Ele nasceu na simplicidade. Ele continua simples através de um pedaço de pão. Deus é simples. E quando eu busco um caminho muito difícil, eu não tenho encontro com a cura. Então, Santo Agostinho e Santa Mônica, eles foram tão curados que um dia eles estavam assim, olhando a natureza, conversando. Imagina só, o filho e a mãe conversando, né? Olhando para a natureza e admirando a natureza. E de repente, os dois entraram em êxtase e foram subindo até quase as nuvens, conversando, apenas uma conversa, mãe e filho. Quando as pessoas vê, tá os dois quase perto das nuvens, em êxtase. Vocês já pararam para pensar o que é uma experiência de cura? Contemplando a natureza. Às vezes a gente acha que a gente vai ter encontros de presença de Deus em momentos diferentes, num momento de oração muito forte. Nada disso, se meu coração não é curado. Às vezes numa simples música, eu me sinto dentro do palácio celestial. Porque Deus é simples. É esse Deus que eu estou apresentando para vocês, que fala com Abraão na simplicidade. Que Sara chega até a rir. Que chega e na porta do templo e ela começa a rir, porque isso não pode ser, eu idosa. Imagina, 90 anos ficar grávida. Né? Como se você agora, não sei qual a tua idade, mas se chegasse aos 90 anos e Deus falasse assim, ó, você vai ser mãe. Você ia rir, né? Primeira vergonha, né? Eu já sou velha, tenho que ficar barriguda. Vem todos esses complexos. Mas Sara, ela fala, eu não ri, Senhor. Ele falou, riu sim, eu vi. Deus vê tudo em nós. Então Deus, Ele começa a trilhar um caminho de cura interior para Sara. Porque não adianta Deus chegar ali e falar, Sara, eu te curo da tua dor de não ter sido mãe. Isso é muito simples para Deus. Mas Deus quer curar Sara, fazendo ela ficar grávida. Ela convivendo com aquele feto, com aquela criança. E de repente Sara fica grávida e é mãe de Isaac. E daí? Começam as brigas, né? Porque daí a escrava começa também a ficar com o coração machucado. Porque Deus permitiu com que Sara ficasse grávida ainda mais. Quem vai continuar a descendência é Isaac. Então,
Chega um momento que elas começam a brigar tanto, nós não vamos ler Gênesis inteiro, mas depois vocês vão ler em casa o livro de Gênesis. Elas começam a brigar tanto que ela exige que Abraão mande embora Agar. Que Abraão mande Agar embora. E Deus, então, naquele momento, usa de Abraão. Olha, você é a patroa. Faça isso você mesma. E Sara teve coragem de mandar Agar e o filhinho embora. Agora imagina a dor desta mãe. A dor desta mãe de ter que ir embora com o seu filhinho sem nada. A dor de levar apenas uma água para dar para aquela criança. Chega um momento que aquela mãe não quer ver o filho morrendo na frente dela. Agar entristece. Mas Deus não abandona Agar. Agar também é uma mulher machucada, ferida, e ali sozinha, longe. O filho longe do pai. Veja que confusão gerou tudo isso. Mas Deus é o Senhor da cura. E Deus não deixa Agar perecer. Deus vai ao encontro de Agar. Deus coloca um anjo para dar tudo que Agar precisa. Deus é assim na nossa vida. Quando caminhamos com Ele, Deus não deixa que nós perecemos jamais. Deus cuida das nossas coisas. E Deus cuidou. E Deus, depois vocês vão continuar lendo, vocês vão ver que vai chegar um ponto que novamente Deus treina a renúncia de Abraão, pedindo a Abraão aquilo que é mais sagrado, pedindo o único filho que ele tem em holocausto. E o que é que acontece? Abraão, ele dá. Porque Abraão chegou a esse ponto, porque Deus curou o coração de Abraão. Abraão já estava preparado para devolver a Deus aquilo que era de Deus. Quando nós ainda não estamos preparados, talvez, para dar um filho para a vida religiosa, para a vida consagrada, ou mesmo para ele casar com uma mulher ou com um homem, é porque nosso coração ainda é muito apegado. Deus precisa trabalhar na nossa vida. Deus trabalhou na vida de Abraão e de Sara. Ao ponto que Deus chega para eles, agora me dê aquilo que eu te dei. Devolva. E ele já não estava mais com o olhar dele nas coisas que o Senhor dava para ele, mas no próprio Deus. Ele já era um homem que já tinha sido curado da mentira. Já tinha sido curado das suas limitações. Sara era uma mulher que já tinha passado por uma via de cura. Sara teve que trabalhar nela a mágoa, a decepção, enfrentando esses traumas. Nós não somos curados se a gente fugir do trauma. Nós temos que enfrentar os traumas para a gente ser curado. Porque quando eu fujo, eu não permito que Deus me cura. Eu tenho que enfrentá-los. E de repente Ele está ali. E a palavra de Deus diz que quando Abraão foi sacrificar o teu filho, ele ouviu uma voz: não faça isso. Deus só queria saber se Abraão estava realmente preparado, estava curado, ao ponto de dar tudo o que ele tinha, de devolver tudo o que ele tinha para o Senhor. Muitas vezes nós não temos coragem nem de dar os nossos traumas para Deus curar. Muito menos as nossas coisas. Há momentos que eu percebo que as pessoas têm medo de entregar suas doenças para Deus. Porque se Deus curar, ela não tem mais nem do que reclamar. São pessoas tão autopiedosas que ela fez tanta amizade com a sua doença, que todos os dias ela fala daquela dor, daquela doença para todo mundo, que se ela der essa doença para Deus, do que eu vou reclamar para os meus filhos? Esse é um jeito de fazer todo mundo me paparicar, perguntar se eu estou bem, olhar para mim. É só assim para eles me dar um abraço. Quando eu falo que eu não estou aguentando de dor, aí eles vêm trazer um remedinho. Que eu tenho medo de dar para Deus a minha doença.
Tem pessoas que não são curadas, gente, porque elas agarram a doença delas com tanta força, que elas têm essa doença como ídolo da vida delas. Tem medo porque quando você entrega nas mãos do Senhor as tuas doenças, Deus cura, Deus liberta. Deus tem poder de fazer com que você experimente milagres e prodígios. Deus tem poder de curar todo tipo de doença na nossa vida. Mas só precisa de uma coisa: que eu entregue para o Senhor. E quantas pessoas que você talvez conheça, que quando Deus, você vai e reza, né, pela dor de cabeça da pessoa, a pessoa é curada da dor de cabeça, ela já dá um jeito de sentir uma dor no pé. Porque ela tem que sempre ter uma dor. Já viu esse tipo de pessoa? Aí você reza pelo pé dela: Senhor, cura esse pé. Curou. Agora é o estômago, irmã, eu não aguento mais. Meu estômago começou a doer e não para mais. Cura o estômago. Aí a coluna. Sempre tem uma dor. Por que não mudar esse disco, né? Em vez de reclamar da dor, eu vou começar a fazer desta dor uma via de sofrimento no anonimato. Eu vou sofrer em silêncio como Maria. Eu não vou reclamar mais para ninguém. Ninguém vai ter conhecimento mais das minhas chagas interiores, porque eu vou entregar para o meu Deus. E nele eu sei que eu posso confiar, porque Ele vai me curar. A pior doença do mundo é esta: o medo de confiar em Deus, de entregar tudo o que é mal da minha vida nas mãos do meu Criador, porque eu sei que quando eu entrego, Ele vai me curar de verdade. Eu experimento quando eu vejo isso nas pessoas. Quando vem uma pessoa para atendimento e fala assim: irmã, eu tenho certeza que eu vou ser curado desta vez. Olha, você pode rezar por essa pessoa que em pouco tempo ela é curada. Pessoas que às vezes estão morrendo lá numa cama de câncer. E você chega diante daquela pessoa e ela diz: eu serei curada em nome de Jesus. Ela dá força para a gente, né? Em vez da gente dar força para ela, ela que dá para a gente. Eu serei curada em nome de Jesus. Você vê que aquela pessoa, poucos dias ela está morrendo, mas ela proclama: eu serei curada em nome de Jesus. Eu creio na minha cura. Vocês não precisam se preocupar. Como diz o nordestino, coisa que eu acho mais lindo quando eu vou para o Nordeste, é que lá existe muita pobreza material, mas existe muita riqueza espiritual. Eu entro naquelas casas, aquelas pessoas doentes nas casas, naquele ambiente de pobreza mesmo. Aquelas pessoas idosas. Agora mesmo eu visitei uma mulher com câncer, o seio todo tomado, todo infeccionado, aquela coisa horrível, que não tinha como estar ali, gente, é horrível até de se ver. Imagina a dor que aquela mulher não sente. E você vê ainda um sorriso naquele rosto. Você vê ainda alegria naquele rosto. E você pergunta: como que você está se sentindo? Todas as respostas que eu ouvia lá era essa: eu estou nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre dizia para elas: então você está muito bem, porque quem está nas mãos de Jesus está ótimo. Eu ficava impressionada de ver a fé daquele povo morrendo ali, sem uma pessoa para cuidar, naquele quarto escuro, sem um lençol para mudar ali daquela cama, aqueles lençóis já talvez muitos dias. Irmã, eu estou nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. E eu fiquei olhando, eu falei assim: meu Deus, eu vou lá para o Paraná, para São Paulo, às vezes a pessoa tem ali uma casa imensa, uma mansão, carro para levar ela para o hospital a qualquer hora, filhos à volta dela, beijando, e você chega para essa pessoa e fala: ei, Deus não me ama não, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu, com tudo aquilo, porque tirou o olhar de Deus. O olhar só está nos seus problemas, nas suas dificuldades. E essas pessoas, como nunca tiveram nada na vida,
a não ser a única herança que é Deus. O olhar dela está fixo em Deus. Eu gosto muito da missão do Nordeste, porque me faz sentir muito perto de Deus. No nada, sem nada material, só tem o coração, mais nada. Um coração aberto, um coração de fé, um coração que crê que Deus continua sendo o centro da sua vida. O caminho de cura é esse. A minha fé me garante que meu Deus nunca tirou os olhos de mim, mas que Ele tem poder para me curar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos rezar em cima disso, pedindo para Jesus um coração tão aberto como o coração de Abraão, de Sara. Um coração que crê que tudo posso naquele que me fortalece. O possível está dentro de mim. O impossível está dentro de Deus. Se eu faço o possível, que é vir ao encontro do meu Deus, Ele tem poder de fazer o impossível. E para isso só preciso de uma palavra-chave: fé. E fé só adquire treinando, crendo. Eu só tenho fé se eu creio que o meu Deus, mesmo que eu não veja o resultado, mas Ele está comigo. Ele me pega pelas mãos. Ele me cura. Ele me liberta. Deus mudou o nome de Sara. De Sarai Ele mudou para Sara. Porque Sara ia trilhar um caminho novo na sua vida. Deus dizia para Sara: o teu passado já não existe mais. As tuas noites escuras. Quantas noites talvez Sara chorou? Quantas vezes na tenda Sara entrou e suplicou: Deus, aonde tu estás? Eu só quero um filho. Quantas vezes Deus tem que usar, até mesmo talvez, Padre Hilton diz sempre isso, de tantas igrejas protestantes, para gerar almas para Ele. Porque muitos dos nossos católicos estão estéreis. É triste isso. Mas muitas vezes, eu e você, não damos espaço para o Senhor nos curar. Como Sara, devemos dar o espaço para Deus. Para que Deus não tenha que gerar filhos, até mesmo através de outros meios. Para que suas almas não se percam, as almas dos seus filhos não se percam. Olha para dentro de você agora. Quais são as tuas feridas? A dor, a ferida de Sara era não poder gerar filho. A dor de Abraão era saber que ele era mentiroso. Era saber que ele tinha muitos defeitos de caráter. A dor de tantos de nós, talvez, é ter um filho do tipo de Agostinho. Um filho que ainda continua no mundo das drogas, do álcool, da prostituição. Mas tudo é possível. O impossível Deus faz, porque Ele é o Senhor do impossível. Evangelho de São Lucas diz, capítulo 1, versículo 37. 36 ou 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Pensa nisso agora. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Que na tua vida hoje você acha que é impossível? O quê? O que na tua vida hoje
Basta lembrar desse versículo do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Basta lembrar, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma. Escute essa música agora. E vai colocando nas mãos de Deus aquilo que é impossível para você. Aquilo que você já fez, que estava dentro das suas possibilidades, mas que ainda Deus não fez. Fale com o teu Deus, sem nenhum medo. Ele é teu Pai, Ele te conhece, Ele sabe das tuas lutas, dos teus traumas, Ele sabe das tuas raízes, raízes de dor, raízes de medo. Ele conhece os teus sentimentos de culpa. Ele nos conhece. O Pai conhece os seus filhos. Deixa Deus olhar para a tua história. E você, junto com Ele, contemple a tua história agora. Como se olhasse para um espelho. Contemple a tua história. Tua história. Talvez você foi criada não pelos teus pais. Talvez pelos teus parentes, teus avós. Talvez você não teve presença de mãe, de pai quando pequeno. Talvez seja essa a tua dificuldade com Maria, com Deus. Mas Deus te conhece. Deus viu toda a tua história. E Deus quer te curar. Talvez você nunca teve um colo para deitar, para chorar. Talvez em muitos momentos da tua vida ninguém sentou com você para te ouvir. Talvez o que você precisa é só de alguém para te ouvir. Escute isso. O impossível, Ele pode realizar. Fale para o teu Deus, sem medo. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo. Fale para Ele: Pai, o meu impossível eu coloco na tua presença.